Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No último domingo nós terminamos uma série de vídeos falando dos evangelhos. Aliás, se você não assistiu, fica aqui o convite para assistir. Mas nos comentários desse vídeo eu havia pedido para que as pessoas colocassem suas indicações de temas. E aí houve indicações de um tema importante para a própria teologia do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, que é o tema da profecia, ou os profetas. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui sobre isso. Quem são os profetas? Quem são esses personagens tão presentes no Antigo Testamento, não apenas nos seus livros, que levam os seus nomes, mas também nas tramas e narrativas que estão compostas lá no Antigo Testamento. O que é um profeta? Qual é a sua função? É o que eu vou tentar responder aqui. Bom, antes de tudo, é claro, falar de profecia não é algo restrito ao universo de Israel. A profecia acontece em diversas áreas do Antigo Oriente, por exemplo, em outras culturas, em outras civilizações, e acontece de N formas. Há um livro que eu indico aqui para vocês desde já, chamado Profetismo em Israel, do José Luiz Sicri. Aí está aparecendo a imagem para você na tela. Esse livro é uma obra de referência sobre o assunto e ele fala bastante sobre isso também. Mas restringindo o assunto aqui ao tema dos profetas bíblicos, ou seja, no universo do Antigo Testamento, quais são as características desses profetas? Como é que a gente pode entender os seus próprios ministérios? Antes de tudo, o profeta tem um termo no hebraico, que é Nabi, ou Navi, dependendo da pronúncia, que significa literalmente boca de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Por isso, na boca do profeta está sempre a expressão, assim diz o Senhor. Ou seja, a palavra que ele tem para falar não é dele propriamente dita, mas sim é a palavra que vem de Deus a partir dele. E o profeta é um personagem que é atravessado por duas experiências que, de alguma maneira, disputam espaço dentro dele. A experiência de Deus, em primeiro lugar, que é uma experiência, obviamente, intraduzível em outra linguagem, indizível, digamos assim, uma experiência que toma o profeta por inteiro, mas também a experiência do mundo, a experiência de contato com a realidade, com o cotidiano. E o encontro dessas duas experiências dentro do profeta o marca muito, o marca profundamente. E é por isso que o profeta fala. Ele fala nem tanto por questões ideológicas ou por questões evangelizadoras, mas sim ele fala porque as duas dimensões, as duas experiências que ele tem, se desencontram dentro dele. Ele percebe que a vontade de Deus, que é justa, que é agradável, que é boa, não se cumpre na realidade do mundo. Então, ele conclama esse mundo a conformar-se à vontade de Deus. Esse é o grande motivo por detrás da profecia bíblica e a grande razão pela qual os profetas falam. E falam porque são motivados mesmo por Deus para falar. Como diz Amós, por exemplo, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então é uma paixão dentro do profeta, é algo que o instiga, algo que o leva a pronunciar os oráculos de Deus. Não, na verdade os livros proféticos têm um chão histórico no qual surgiram. Os profetas não são pessoas, personagens vinculados ao futuro distante, mas são vinculados, sim, ao seu próprio tempo. É nesse tempo, nesse momento histórico em que eles vivem, que eles falam, que eles pronunciam. Então, quando eles falam sobre questões futuras, e isso realmente acontece no texto, eles falam não porque estão predizendo magicamente o futuro, mas sim porque estão anunciando as consequências dos atos do povo, ou dos sacerdotes, ou dos líderes de Israel. É como se de alguma maneira estivesse dizendo o seguinte: vocês estão nesse caminho, Israel. Se vocês permanecerem assim, o resultado será esse. Mas, é preciso afirmar aqui, o profeta é um ser histórico. Ele não vem do céu, mas está relacionado aos eventos sociais e históricos que vivencia. Por isso, entender o período histórico de cada profeta é fundamental para se entender a sua mensagem. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma profecia que é desencarnada, desenraizada. Ao contrário, é uma profecia que está vinculada ao seu próprio chão. Essa questão é importante, porque grande parte da profecia dos profetas do Antigo Testamento está vinculada ao culto. E em que sentido? Bom, para entender essas profecias é preciso compreender dois princípios que nortearam a liturgia de Israel e o culto de Israel. O primeiro princípio é o seguinte: o ser humano tem a tentação de procurar seu próprio caminho para Deus e geralmente pensa que esse caminho passa necessariamente pelo culto. Então o primeiro princípio diz: o caminho para Deus é o culto. Deus está no culto. O segundo princípio vinculado a este diz o seguinte: quanto mais culto e sacrifícios se oferecem a Deus, mais Deus abençoará seu povo. Que é uma conclusão lógica.
Se o caminho para Deus passa pelo culto, quanto mais culto, mais Deus. Então, quanto mais sacrifício, quanto mais entrega de ofertas, quanto mais sacrifício de animais no Antigo Testamento, mais eu tenho Deus pronto para me abençoar. Essa leitura tem tons muito mercadológicos e muito de causa e efeito. Ou seja, no culto se oferece algo e aí Deus abençoa a vida desse personagem. Se não se oferece, Deus também não abençoa. Essa leitura norteou Israel durante muito tempo, de tal maneira que o culto tornou-se um negócio lucrativo, aliás. Na época de Jesus, o templo em Jerusalém tinha como staff, né, dos seus funcionários cerca de 10 mil pessoas. Então é uma grande instituição que está sendo sustentada basicamente pelas ofertas e sacrifícios de animais que as pessoas trazem. E aí se desenvolve essa lógica. Quanto mais templo, mais Deus. Quanto mais sacrifício, mais eu tenho Deus. Mas o profeta não considera assim. Para o profeta, há coisas mais importantes do que o culto. Sobretudo, a vida humana é mais importante do que o culto. Para tentar ilustrar o que a gente está falando até aqui, eu acho interessante analisarmos um texto bíblico, um texto profético, que é, no caso aqui, o texto de Amós. Eu gosto muito do livro de Amós. Se você não leu esse livro, recomendo que você leia. Ele fala muito sobre quem é o profeta, qual é a sua mensagem, quais são as implicações dessa mensagem para a vida religiosa, para a vida humana, para a vida em todos os seus setores. É muito bom esse livro. Bom, nós não temos muitas informações sobre a data do seu nascimento, mas sabemos seu local de origem. Ele é de uma cidade chamada Tecoa, que é uma cidade pequena, mas importante, 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. E ele foi um personagem que viajou muito. Na verdade, Amós, curiosamente, não é profeta. Ele é boiadeiro. Em certo momento da sua profecia, Amós atrai para si a oposição dos sacerdotes que estão vinculados ao rei. Obviamente, como o profeta Amós critica o rei, os sacerdotes se colocam na disposição de defender o rei, que estão defendendo, afinal de contas, o seu ganha-pão, a sua associação espúria com o poder. E o texto de Amós diz o seguinte: então Amazias, que é um sacerdote, disse a Amós: vai-te, ó profeta, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque Betel é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza meu povo de Israel. Então perceba aqui uma primeira questão importante. A palavra profética encontra resistência. E encontra resistência sobretudo daqueles e daquelas que se colocam ao lado do poder. Porque o profeta denuncia a injustiça. O profeta é aquele que denuncia uma situação injusta, uma situação de opressão, e anuncia um castigo divino sobre isso. E obviamente palavras como essa não são bem-vindas entre aqueles que se dispõem a servir ao rei. Como diz aqui Amazias, aqui é terra do rei, então aqui você não pode profetizar, Amós. Como se houvesse, de fato, exclusões de territórios no quais Deus não pudesse estar presente. Mas é basicamente essa ideia aqui. O sacerdote não quer saber da presença do profeta. Bom, Amós atuou no século VIII a.C., na época de Jeroboão II. Jeroboão II foi um rei muito importante, uma grande figura militar, que conseguiu ampliar as fronteiras de Israel para a Síria, para Damasco, conquistando grandes rotas comerciais e, obviamente, com isso atraindo a prosperidade. Nós estamos aqui vivendo o que alguns autores chamam de o milagre econômico de Israel. Mas, é claro, esse progresso, esse milagre econômico, não chega para todo mundo. Porque essa prosperidade, essa riqueza econômica, ela é concentrada na mão de poucos, sobretudo a elite econômica e religiosa de Israel. Os mais pobres sofrem e, na verdade, são instrumentos para a sustentação desse estado de coisas. E, além disso, existe uma corrupção generalizada ligada ao Templo de Jerusalém. Logo no início do livro, nós encontramos 7 profecias. 7 indica completude. Como você está vendo aí projetado na sua tela, nós temos profecias contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amon, contra Moabe e contra Judá. Vai do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 5. Ou seja,
É um cenário de completude, porque 7 é o número bíblico da completude. Mas o livro não para aí. Falta uma nação a ser denunciada, Israel. E a quantidade de profecias destinadas a Israel, ou contrárias a Israel, é tão grande que essa primeira parte parece só um prelúdio. E o tema de Amós pode ser resumido na seguinte expressão: juízo. Juízo de Deus contra a opressão dos mais poderosos, contra os mais fracos. Olha o que diz o texto bíblico. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. E tem até ameaças, como diz Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ou seja, é uma palavra muito dura do profeta. E por quê? Quais são as causas que levam a essa palavra dura do profeta contra Israel? Amós identifica pelo menos 4 causas. Primeira delas, o luxo da classe alta e a sua falta de compaixão solidária. Texto de Amós 6, 3-6 diz assim: vós que imaginais estar longe do dia mau e fazer chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Basicamente, o texto está dizendo aqui é o seguinte: vocês são gente preocupada apenas com seus próprios prazeres, mas não conseguem enxergar a dor dos mais pobres, a fome que eles passam, a injustiça que sofrem. Uma segunda causa que Amós apresenta é a seguinte: as injustiças praticadas especialmente ou quase unicamente contra os mais pobres. Olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Ou ainda, ouvi isto: vós que rendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para vendermos o trigo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro. Estamos falando aqui então de uma situação política, econômica e social profundamente opressiva e injusta. A impressão é que em Israel se obedece à lógica do mercado, de Mamon. Mamon ordena. E o mercado sobrevive a partir de sacrifícios humanos. O mercado deseja que essa situação de injustiça permaneça. E mais ainda, terceira causa que Amós apresenta, tudo isso é ainda sustentado por um culto vazio e hipócrita a Deus. Olha o que diz o texto. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereci sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. 2 coisas aqui. Primeiro, Betel e Gilgal são locais de culto. Vamos atualizar esse texto. É como se o profeta estivesse dizendo o seguinte: vinde à igreja batista e transgredi. Vá à presbiteriana e cometei pecados. É isso. Os espaços de culto vinculados aos templos deixaram de ser espaços de culto e tornaram-se espaços de impiedade, de destruição, de ódio, de violência e de falta de misericórdia. E perceba nesse texto que acabamos de ler como o profeta é irônico. Essa parte final na qual ele diz: apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque é disso que vocês gostam. Essa parte é muito irônica. É como se o profeta estivesse denunciando o seguinte: olha, vocês na verdade querem a imagem de um culto, a imagem de uma liturgia, mas tudo isso aí é vazio. Ou ainda, como Deus fala a partir do profeta sobre os cultos: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus está aqui, a partir do profeta, interrompendo o culto, dizendo: este culto que vocês ofertam para mim é abominável. Eu não suporto esse culto. As suas canções são intragáveis. As suas liturgias, seus sacrifícios são inaceitáveis. E por que isso tudo?
Porque Israel pratica uma liturgia divorciada da ética do Evangelho. Israel pratica uma liturgia que se sustenta nos sacrifícios a Deus, crendo que quanto mais sacrifícios, mais Deus está presente, e se esquece de que se evidencia a fé em Deus a partir do cuidado com os mais pobres, com os famintos, com os sedentos, com os nus, com os enfermos, com os presos e estrangeiros. Ora, esse esquecimento de Israel se transforma numa denúncia contra o próprio Israel, porque ele perdeu de vista a intencionalidade do culto, o objetivo do culto e o conteúdo do culto. Estamos aqui falando de um culto, portanto, hipócrita e vazio. Muito semelhante ao que Isaías denunciava já em relação ao templo, dizendo: olha, eu não suporto, Deus dizendo, não aguento mais as reuniões de vocês. Quando vocês se unem para festejar, para celebrar, para cantar a mim, eu viro o olhar, porque eu não quero olhar para vocês, porque vocês cometem abominações. As suas mãos estão sujas de sangue, sangue dos inocentes. E por fim, uma última causa do castigo que Amós apresenta é exatamente uma sensação falsa de segurança religiosa em Deus que o povo tem. O povo se sente seguro porque se acha povo de Deus. E como povo de Deus, nada de mal pode acontecer a ele. E mais ainda, eles esperam o dia da vinda do Senhor como um dia de grande luz, de grande esplendor. Porque na lógica judaica, durante muito tempo, esse dia do Senhor seria um dia contra os estrangeiros. Um dia em que Israel seria colocado no ápice e todos os estrangeiros que sujariam, entre aspas, a cidade com as suas impurezas seriam afastados. Eles esperam esse dia. Amós destrói essa expectativa. Primeira coisa que ele diz: o dia do Senhor vai ser de trevas e não de luz. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Pois o dia do Senhor será trevas e não luz, completa escuridão sem nenhuma claridade. Ou seja, não tem escapatória. Deus, a partir do profeta, está dizendo isso ao povo. Não há como fugir. Porque fugindo do leão, vocês vão encontrar o urso. Chegando em casa, se supostamente segura, vocês vão ser picados por cobras. O dia do Senhor virá contra vocês. E esse dia, diz Amós, será um dia de completa escuridão. E por quê? Porque vocês, israelitas, não são um povo especial. É a segunda afirmação que Amós faz. Vocês não são um povo diferenciado. Olha, por exemplo, Amós 6:2. Passai a Calné e vede. Ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? Ou ainda essa outra narrativa. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor os filisteus, e de Quir os sírios? Ou seja, nem no Êxodo, a experiência máxima de libertação do povo de Israel, que marca a sua teologia profundamente, nem no Êxodo eles são únicos. Deus também libertou filisteus, Deus também libertou sírios. Então não adianta se esconder debaixo desse manto de um suposto pertencimento ao povo de Deus. A classificação de povo de Deus que é dada a Israel não é um privilégio que o coloca acima das nações. É sim uma responsabilidade, inclusive de ser bênção para as nações. E esse pensamento é completado por um outro profeta na época de Jesus, que é João Batista. Não presumam que vocês são filhos de Abraão e está tudo bem, porque eu digo a vocês que até das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Então esse pertencimento étnico não significa nada, se não for acompanhado de uma ética da justiça que caracteriza o reino de Deus. Bom, a única forma de escapar desse juízo divino que Amós apresenta é buscar a Deus. Mas buscar a Deus não nos templos, porque ele não está lá. É buscar a Deus onde Deus de fato está. E onde Deus está, segundo Amós? Leia o texto junto comigo. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busquem a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Ou seja, a única maneira de escapar do juízo divino é instaurando a sua justiça.
Justiça aqui que não é punição contra alguém, mas sim equidade, vida partilhada, cuidado com quem precisa, atendimento a quem necessita, olhar para os mais pobres, financeiramente falando. Não vamos aqui espiritualizar o texto, nós estamos falando aqui de pobres espirituais, estamos falando de gente pobre mesmo, miserável, que precisa de ajuda se não morre de fome. São essas pessoas que devem ser o alvo da ação misericórdia de Israel, caso Israel deseje escapar do juízo divino. Olha o que diz o José Luiz Stigler a respeito disso. Esses versículos nos demonstram o equívoco do homem quando tenta procurar a Deus nos santuários. Pensa que o espaço sagrado é o único lugar em que pode encontrá-lo. E Amós diz claramente que não é lá. É preciso interessar-se por Deus, procurá-lo, mas lá onde ele está. Não em ermidas longínquas, mas no meio do próximo. Por isso, a única forma de encontrá-lo é amando o bem e instaurando a justiça nos tribunais. Tudo o resto é pura fuga, busca inútil que reflete, no fundo, um autêntico desinteresse por Deus. Esse é o exemplo de profeta. Um texto muito coerente, muito vinculado ao seu próprio chão, que tem muitas denúncias a fazer em nome da justiça. E o que esse texto diz a nós? Bom, talvez nós também estejamos nessa situação. Uma sociedade profundamente injusta, uma sociedade cega e surda aos clamores de quem precisa, de quem é necessitado. Aliás, uma sociedade que está servindo a mamon, ao mercado. E aí, quando ouve falar, por exemplo, de cuidar dos mais pobres, de alimentar os mais pobres, fica agitado junto com o mercado, porque, afinal de contas, não pode mudar a situação de injustiça. Quem sabe nós estejamos vivendo no Brasil hoje a mesma situação que Israel também vivenciou no século VIII a.C. E talvez nós estejamos nos refugiando numa liturgia vazia, superficial, sem conteúdo, sem vida e sem, obviamente, a presença de Deus. É preciso, portanto, conversão. E conversão se consegue ouvindo o clamor de Deus e ouvindo o clamor das pessoas. Deus nos envia ao mundo não para julgá-lo, mas sim para abençoá-lo. E essa bênção se concretiza em ações de justiça, de cuidado e de partilha com quem precisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.